Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre defesa livre no Stick Fight Do, tá? Então, o que é defesa livre? Defesa livre é um tipo de treinamento que propicia, né, o uso de uma defesa mais natural no Stick Fight Do, né? O que significa isso? Bem, as defesas geralmente, em qualquer situação, elas são muito intuitivas, na verdade, né? Apesar de nós praticarmos alguns tipos de defesas, por exemplo, defesa acima da cabeça, defesa para os órgãos genitais, defesa lateral, né? Defesas sequenciais e outros tipos de defesa. Sejam elas defesas com partes do corpo, com a mão, com as pernas ou com o bastão. No caso do Stick Fight Do, as defesas seriam feitas com o bastão, certo? Essas defesas, por mais que sejam praticadas por nós, geralmente elas são muito intuitivas, muito reflexivas, no sentido de que geralmente as defesas são feitas em momentos muito oportunos durante um combate. Isso falando em combate, tá certo? Geralmente não temos tempo o suficiente para pensar durante um combate como faremos uma defesa e adotando, inclusive, formalidades diversas, né, que são praticadas. Tá? Então, por exemplo, preciso defender um golpe acima da minha cabeça. Então, eu levantarei o bastão, não é? Imaginando essa situação, eu levantarei o bastão e deixarei o bastão totalmente na vertical, com os punhos fechados e com o meu braço bem esticado. Tá? Então, esse seria um tipo de pensamento fundamentado num treinamento formal, né? Mas isso não acontece no caso da defesa. Tá? É mais fácil, geralmente em um combate, o uso, né, a aplicação de um ataque que corresponda à maneira como foi praticado, né, que corresponda a uma certa formalidade, do que uma defesa. Tá? As defesas geralmente são feitas no susto, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos dizer que as defesas são feitas meio que no susto. Geralmente você usa mais reflexo para fazer uma defesa, porque a defesa ela tem que ser muito mais rápida do que o ataque. Né? Geralmente o ataque, existe um tempo de latência aí no ataque para que você consiga até, em questão de milissegundos, vamos dizer assim, pensar rapidamente como atacar o adversário, até porque geralmente os ataques implicam também numa consideração espacial maior. Você considera um espaço maior, você tem geralmente um espaço, uma distância entre você e o adversário para poder desferir um ataque. Isso leva a também um intervalo de tempo, né, para a adoção de uma formalidade maior em relação ao que foi praticado. No caso das defesas, isso não acontece. As defesas são usam muito mais reflexos, né, são muito mais intuitivas e geralmente também são usadas contra ataques oportunos, né, em momentos, ou seja, oportunos por quê? Em momentos em que se está vulnerável, né, para o ataque do inimigo. Tá certo? Então as defesas elas podem ser praticadas no Stick Fight Do formalmente, como são passadas, como são transmitidas em forma de conhecimento, mas devem ser praticadas de uma maneira livre. O que significa isso? Esse é o tema então desse audiobook, né? Defesa livre. A defesa livre nada mais é do que fazer, do que praticar, né, posições pré-definidas variadas com a intenção de defender alguma parte do corpo com o bastão. Tá? Então, por exemplo, mas como deve ser feita? Quais defesas? Né? Vem essa questão é levantada nesse caso. Quais são as defesas a serem praticadas? Bem, neste caso, né, de defesa livre, o próprio nome já diz, é livre. Você deve praticar quantas defesas forem necessárias, né? Todas as defesas possíveis. E quais são todas as defesas possíveis? São todas aquelas que você considerar que realmente são úteis, que realmente, né, realmente protegerão alguma parte do seu corpo, tá certo? Então você pode praticar posições diversas, vamos dizer assim, com o bastão, né, imaginando que aquela posição o protegerá em algum momento de algum ataque, tá certo? Mas para isso é necessário também imaginar o ataque do adversário. Né? Quando você pratica isso sozinho, né, de forma individual, você precisa imaginar o ataque para que haja então a necessidade, né, de uma posição defensiva. Tá certo? Então você pode praticar a defesa livre de seguinte maneira: pratique posições de defesa, né, posições fixas, muitas vezes. Né, só que variadas, tá certo? Posições fixas, porém diversificadas, variadas num determinado momento. Então, por exemplo, você defende a cabeça e fica parado 5 segundos na mesma posição.
Esse é um exemplo que eu estou dando aqui. Aí, na sequência, você defende abaixo, defende as suas pernas com o bastão em uma determinada posição e fica mais 5 segundos parado, né? Depois você faz uma defesa lateral, imaginando que um golpe, né, venha na direção do seu rosto lateralmente, né, fazendo uma trajetória, né, que venha ao lado do seu rosto. Você coloca o bastão então numa posição vertical, lateral, e fica mais 5 segundos nessa posição. E assim sucessivamente. Tá? Esse é o exemplo que eu estou dando de como praticar a defesa livre. Né? Praticar então a defesa livre seria ficar em posições definidas, pré-definidas, né? Variadas, diversificadas, as quais você escolhe quais são as posições, né? E também durante algum tempo. Durante alguns segundos você deve ficar parado em cada posição, né? Em cada posição durante alguns segundos, né? Para que a mente, né, memorize, né, essas posições e que elas possam ser utilizadas no momento de combate, tá certo? Então, defesa livre é isso, tá? É praticar posições fixas defensivas com o bastão de forma diversificada e que você fique parado durante algum tempo nessas posições em cada uma delas, tá? Então, mas sempre imaginando o seguinte, que elas devem ser úteis, e para que sejam úteis, você deve pensar se elas serão úteis, deve refletir sobre isso. É filosófico até, né? Você deve filosofar se aquela defesa será útil em algum momento ou não, tá certo? Você deve imaginar, claro, então, como eu já disse, o ataque do adversário, para que você consiga, então, imaginar uma defesa correspondente, ok? Isso é defesa livre, então, no Stick Fight Do. Isso que eu tinha para falar hoje nesse audiobook. Muito obrigado e até a próxima, tá?